Começamos. Boa tarde. Pessoal, se vocês puderem ir comentando, colocando aí no chat, nos comentários, se vocês estão nos ouvindo bem, se está tudo certo. Então, tá bom. Então, tá. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Melissa. Obrigada por terem aceitado o nosso convite de vir conversar com a gente hoje. A respeito das possíveis tendências, né, principalmente para o setor de hotelaria e turismo. Então, queria começar vocês se apresentando para a gente, falando um pouquinho de vocês, da experiência, antes da gente começar a conversar. Boa tarde todo mundo que está aí assistindo a gente, boa tarde Carla, Andréia. É um prazer aqui estar através da Vega, né? Obrigada, Matheus, pelo convite também. Bom, sou a Melissa Razeira, sou gerente de operações e franquias da rede Blue Tree Hotels, né, que é conhecida principalmente pela proprietária, a senhora Chico Aoki, né, que tem aí a dama da excelência dos serviços, e também sou professora de administração hoteleira no Centro Europeu, em Curitiba, né, não sei se todo mundo é de Curitiba que está participando, deve ter gente de fora também, né, mas é uma escola de desenvolvimento de profissões, já com bastante conceituação no mercado aqui em Curitiba e Paraná, né? Então, a minha experiência basicamente principalmente em hotelaria, serviços em geral, muitos anos de Blue Tree, mas em vários momentos separado, e por um tempo também, cerca de 3 anos, eu atuei numa consultoria especializada em turismo, hotelaria e serviços, que é a MAPI, uma consultoria de gestão estratégica mesmo nessa área. A sede fica em Curitiba, mas também em São Paulo, e atua com grandes clientes do Brasil e fora também, né? E com análise de pesquisa de tendência nessa área também, estudo de desenvolvimento, de gestão, o que fez com que aumentasse ainda mais o meu conhecimento, principalmente o meu conhecimento, né? E essa vontade de aprender e sempre ir atrás para entender o que a gente tem que esperar e observar no nosso mercado, né? Que não é um mercado simples, mas dá para a gente colocar as coisas para funcionar. Obrigada, Melissa. E você, Andréia? Oi, eu sou a Andréia. Obrigada, Carla, Vega, pelo convite. Parabéns pela iniciativa, né, de entregar conteúdo de qualidade e, sobretudo, esperança para as pessoas que estão passando por essa situação. E esses setores da hotelaria e do turismo são, como a gente já viu em vários relatórios, talvez os mais impactados negativamente, né, com essa situação toda que a gente está vivendo. Então, boa tarde a todos, boa tarde a quem está assistindo. Eu sou a Andréia, como eu já disse, eu sou pesquisadora e analista de tendências, a minha especialidade é em comportamento de consumo. Eu tenho uma agência chamada Berlim, já há 11 anos, aqui em Curitiba, mas também atendo clientes de vários lugares. A gente trabalha, sobretudo, com inovação baseada em tendências. Também sou professora de pós-graduação em diversas faculdades, aqui no Paraná, também fora. E, no momento, esse ano, comecei um mestrado na UTFPR em administração, e o meu tema de estudo que eu escolhi é inteligência coletiva. Então, são essas coisas, é isso que eu faço profissionalmente, né? Acho que é isso. Essa sou eu. Então, tá bom, que legal. Então, assim, eu queria começar... A Andréia, principalmente, que foi minha professora na pós-graduação, né, pudesse explicar um pouquinho para a gente questão de conceito de tendência, né? Tem muita gente que não sabe qual que é o conceito de tendência, às vezes confunde com modismo. O modismo é uma coisa mais passageira, que não fica. Tendência não, tendência é algo que dura mais tempo. Então, se você, Andréia, e também a Melissa, que também é professora, pudesse complementar depois, falar um pouquinho dessa questão do conceito da tendência. Claro. Bom, tendência, basicamente, a gente trabalha com 2 tipos de tendência, né? Quando a gente trabalha com o mercado, com inovação. As macro tendências, que são movimentos amplos, né? Como o próprio nome já diz, são movimentos macro,
Então, são mudanças em hábitos, comportamentos, gostos, necessidades, normalmente causadas por algum acontecimento mapeável ou não. Então, por exemplo, as tendências que deverão surgir ou se acelerar por causa dessa pandemia, a gente consegue mapear, né? Que elas foram aceleradas por causa do coronavírus. Existem outras tendências, também, outras macro tendências que a gente às vezes não consegue mapear, elas aparecem como resposta a algo. É difícil, normalmente a gente consegue saber mais ou menos o que aconteceu, que levou as pessoas a se comportarem em massa de determinada forma. Então, a macro tendência é um processo social em que os gostos mudam, basicamente é isso, e ela pode ser causada por uma infinidade de coisas. Então, como macro tendências, a gente pode falar, por exemplo, a urbanização, ou seja, as pessoas indo morar em massa nos grandes centros urbanos, talvez com a Covid-19 isso tenha um retrocesso, né? Porque acho que eu já li em alguns jornais que as pessoas estão indo para cidades menores por causa do pânico nos Estados Unidos. Então, talvez essa hiperurbanização retroceda um pouco. Mas a gente tem a economia colaborativa, uma macro tendência. A simplicidade é uma macro tendência, saúde e bem-estar são macro tendências, então são movimentos macros, né, que são levados a cabo por milhares, milhões e até mesmo bilhões de pessoas. O segundo tipo de tendência que a gente trabalha são os fads, ou os modismos, que são, na verdade, manias, modas, produtinhos, memes, coisas que a gente compra, modinhas, e dali a 1, 2 meses a gente não quer nem ver mais à frente, porque cansou, porque tá, entre aspas, todo mundo usando. Então, modismo podem ser desde termos, desde gírias, desde memes, né? São virais, são coisas que viralizam, né? Isso era uma pergunta que eu tinha, se meme era uma fad, né? Meme sim, pode ser um fad, porque as pessoas, elas se apropriam daquilo e, por exemplo, ele bomba, ele satura em 1 semana ou 3 dias, dali a 10 dias aquilo já é muito velho, já passou. Se você colocar aquilo, se você postar, você vai ser tipo, nossa, que atrasada, né? Porque é muito rápido com a internet. E fads são modismos. Então, hoje, por exemplo, o que a gente vê como fad? Na moda, enfim, taxas, como fala assim, aquele batom cor de vinho, que foi super moda um tempo atrás, cupcake, a gastronomia tem muitos fads, né? O naked cake, as brigadeirias. Então, a gente vê muito disso. Bebida, né? O corote, o não sei o quê. Então, cada verão tem seu fad. Então, fads são produtos, normalmente, são ideias passageiras, coisas que passam, que não impactam profundamente a vida das pessoas, como as macro tendências impactam. As macro tendências impactam a maneira como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas comem, como as pessoas se locomovem. Os fads, não. Muitas vezes, os fads são maneiras de se capitalizar sobre essas mudanças, que são as macro tendências. Então, assim, quando a gente trabalha com inovação, é fundamental entender que os projetos devem ser baseados em macro tendências, que são movimentos que duram anos, e não em fads, que daqui a 2 semanas ninguém mais vai querer comprar determinada ideia. Então, na verdade, esses são os 2 tipos de tendências que a gente trabalha. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho lido muitos artigos falando que a pandemia, né, essa Covid-19, ela é um evento Black Swan, que estão chamando, evento cisne negro. E isso, quando a gente estuda tendências, é um termo que a gente, né, é um termo que é familiar para nós, só que eles acontecem muito raramente, que são eventos absolutamente imprevisíveis, que vão além do que é normalmente esperado e possuem consequências severas, consequências muito, muito de ampla magnitude. Normalmente eles têm um fator surpresa, eles são surpreendentes, que ninguém estava esperando aquilo acontecer. E esse conceito ele é explicado por um cara chamado Nassim Nicholas Taleb, num livro chamado A Lógica do Cisne Negro, um livro que ele lançou em 2007, que popularizou esse tema. E aí eu fui atrás para ver o que ele estava achando disso tudo, né? E ele já escreveu, ele postou vídeo no YouTube, e ele falou que, para ele, porque assim, a percepção de um evento cisne negro depende muito do observador também. Então, enquanto tem muitas pessoas
falando que a pandemia é um evento cisne negro, que ninguém esperava aquilo acontecer, ou Nassim Taleb diz que não é um evento cisne negro, porque aquilo era óbvio que ia acontecer, né? Era óbvio que isso ia acontecer algum tempo. Então, assim, ele já era esperado, mas para muitos analistas isso não era esperado. Então, assim, ele cita como exemplos, né? 11 de setembro é um exemplo de um evento cisne negro, porque realmente ninguém estava esperando aquilo acontecer, né? Os prédios, os aviões nas Torres Gêmeas, no Pentágono, enfim. A Primeira Guerra Mundial ele também considera um evento cisne negro, porque começou realmente do nada, né? A dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, tudo aquilo também, de fato, era algo que era inesperado, né? E muitas pessoas citam a crise de 2008 e essa pandemia do Covid como eventos cisne negros que deflagram macro tendências. Então, acho que é isso, assim, a gente tem as macro tendências, os FEDs e tem os eventos cisne negros que podem deflagrar ou acelerar diversas tendências. Melissa, você quer complementar alguma coisa? Não, e eu acho muito interessante ela explicar essa teoria. Tem gente que acha, teoria é chato e tudo mais, mas isso é muito claro como que a gente enxerga isso, trazendo, né, para a hotelaria, né, que é o público principal que a gente tem aqui. Quando a gente tem um FED, exatamente, né, essas modinhas, os modismos, quando você pega um investidor, um dono de hotel, falando de hotel independente, hotel pequeno, e até mesmo nas grandes redes, é querer implantar isso. Chegou lá no topo do negócio, virou um modismo, então agora vamos colocar também, porque isso vai chamar um monte de gente. Normalmente, aí eu vou sendo bem sincera, não reclamando do meu setor de forma alguma, a gente é bem atrasado. Nós não somos early adopters, né? Que como chama quem pega, quem vai lá nas primeiras tendências, quem começa a colocar essas tendências. Muito pelo contrário, a gente vai entrar muito depois, quando as pessoas já não estão nem aí. Aí muito hoteleiro faz um investimento em questões, né? Todo cardápio vai ter um hambúrguer, porque a hamburgueria está na moda, vamos investir em cerveja artesanal. Isso até vai, você sempre vai, tem algumas que se mantêm, como é o caso da cerveja, por exemplo, mas uma coisa super simples. Lembram daquele meme que teve do LinkedIn, Tinder, etc, etc? A hotelaria demorou demais. E aí você via gente fazendo isso nas suas mídias sociais. Já tinha passado. Já tinha passado. Então, o hoteleiro, ele precisa sim saber um pouco dessa teoria para ele entender onde que ele vai realmente investir, não só o seu dinheiro, mas o seu tempo. Né? Porque aquilo que vai ficar, que é uma macro tendência mesmo, que é a questão do wellness, né? Do bem-estar, das pessoas quererem se sentir bem no ambiente, mesmo que elas estejam trabalhando, isso vai ficar. O que não vai ficar, talvez, vai ser um equipamento na academia de ginástica que vai custar 30 mil reais porque ele está na moda. Talvez não é o equipamento, não é e aí que você tem que gastar dinheiro. Você tem que pensar em coisas mais simples, às vezes, que não gastem tanto e que vão trazer muito mais bem-estar para o seu hóspede. Né? Pode ser desde um travesseiro, né? Umas coisas. Desculpa? Não, que pode ser desde um travesseiro até. Isso, é isso mesmo. Uma identidade olfativa, alguma coisa assim. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Eu acho que esse exemplo da Melissa é muito bom. Por exemplo, vai lá, gasta, faz um investimento bem alto num equipamento de academia e daí vem todo mundo agora é crossfiteiro, treinamento funcional e ninguém mais quer aparelho, todo mundo quer peso, sabe? Então, aquele investimento acaba se perdendo. Então, acho que a importância de investir em tendências é ser mais a longo prazo e não a tão curto prazo, né? E é isso, é você conseguir entender, e aí ler é muito importante, se atualizar, né? A gente estava comentando antes dessa live aqui com o pessoal, mas falando sobre a questão dos achismos, né? Ninguém aqui está no achismo, e tudo que tem que ser feito tem que ser com base em alguma coisa, seja numa experiência de várias pessoas do setor, nunca numa experiência só a sua, né? E de vários mercados, é aquilo que você consegue adaptar. Então, ler, entender o que está acontecendo, porque às vezes você tem uma macro tendência que ela vai durar determinado tempo, né? E você consegue identificar mais ou menos ali quanto tempo ela vai ficar. Então, tudo bem. Tinha uma época que todos os hotéis tinham que ter banheiro, tinha que ter sauna. Agora, a gente está gastando dinheiro tirando essa banheira, tirando essa sauna.
entendeu? Mas tudo bem, ela foi utilizada por um determinado momento, então a gente tem que só ser um pouquinho mais rápido na hora de definir, de tomar a decisão e definir naquilo que precisa ser implantado. Por isso que eu acho que é muito importante acompanhar a tendência, acompanhar, sim, modismo, para entender o que vale eu gastar meu tempo, o que vale eu investir o meu recurso de gente e de dinheiro para ter isso disponibilizado para os meus hóspedes ou para os meus colaboradores. Uhum. Legal. Então, pessoal, eu queria conversar um pouquinho agora a respeito das tendências que elas estavam previstas antes da pandemia, né? E o que isso pode ser alterado ou não, né, dessas tendências. Essas tendências aqui que eu separei foram algumas tendências que foi um estudo feito pela Booking, que foi divulgado lá em outubro de 2019, então lá atrás ainda ninguém tinha ideia do que viria pela frente, né? Então, e uma delas é o crescimento do que é chamado de Second City Travel. É um conceito de fazer viagens para destinos menos conhecidos, menos aglomerados, menos pop, né, mais alternativos. E a motivação que tinha antes era uma tentativa de reduzir ali o excesso de turismo e proteger o meio ambiente, diminuir o impacto da sua viagem, do seu turismo no meio ambiente, né? O que vocês acham dessa tendência? Assim, é uma tendência que acaba sendo potencializada com essa questão da pandemia? Não tem alteração? Eu gostaria de fazer uma observação sobre essa tendência, Carla, que eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com instagramabilidade, essa questão dos lugares off-track, né, que eles falam. Vamos falar dos influenciadores do povo, né, que viaja bastante e tal, que tem mais recursos. Nova York, tudo bem, todo mundo já foi. Londres, Noronha, não. O cara quer ir para Nepal, ele quer tirar foto lá no retiro que ele fez, lá em cima de um topo de uma montanha, não sei da onde, entendeu? Tem muito a ver com cool, com o conceito de cool, que é algo que as pessoas sabem que existe, mas que é pouco acessível, tem uma acessibilidade restrita. E tem muito a ver com postar também, né? Olha, eu estou aqui num lugar que ninguém vai, porque depois que as pessoas começam a ir, aquele lugar perde um pouco do apelo para um determinado grupo de pessoas que são os trendsetters, que deflagram essas tendências. Então, eu acho que, além da sustentabilidade, além do impacto positivo, tem uma questão também de se posicionar perante o mundo, eu acho. E muitas das pessoas criativas que eu sigo, galera de agência, inovadores e tal, a galera tá muito nessa de ir pro Alter do Chão, sabe, assim, parar, passar o ano novo naquela festa que tem no Tocantins, à beira do rio, não sei o quê, porque não é, entendeu, não é o Réveillon, sei lá, de Garopaba, que vai um monte de gente aqui, é um lugar que é mega roots, é Brasil, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso também. Mas eu sei. Exclusividade, assim, tipo... Total. Ser mais exclusivo, né? O que tem no Instagram é inédito, não é igual a massa. Exatamente. E daí vai gerar, né? Vai gerar depois essa massa, vai gerar as pessoas irem para aquele local e tudo mais, e é legal porque você gera essa vontade nas pessoas, né? Claro. E esse compartilhamento todo, acho que é muito geracional, né? Vamos falar a verdade, né? Essa nossa geração aqui, nós, milênios, nós que estamos aqui somos milênios, certo? Não vamos... Já aviso para todo mundo que está assistindo, gente, não temos que nos preocupar com os milênios. Não, o milênio já está na cabeça das empresas, são as pessoas que viajam, que ficam hospedadas, tá? Nós somos milênios. Pronto, a gente tem que pensar na próxima geração, centênios, Z, etc. Então, nós temos essa vontade de compartilhar tudo que a gente faz, né? Eu concordo nisso com o André, que tem muito essa questão do compartilhamento, que é o que a gente vê hoje que está acontecendo, né? E aí, o que a hotelaria tem que fazer? Ela tem que perceber aonde essas pessoas que estão começando com as tendências, e aí é para quem vai construir um hotel, para quem quer investir, tem que entender para ver se vale a pena, né? Um exemplo também super bobo não, né? Mas é um exemplo que puxa muito, mas aí entra até num problema brasileiro, é a questão das Olimpíadas, tá?
todo mundo quer ir para o Rio de Janeiro. Não é necessariamente ir para fora, tá? Mas o que aconteceu? Gerou uma demanda para um local específico. O que é super legal? É você não ir mais para Copacabana e Ipanema, é você ir para Barra. Então, foi criando isso de querer que a Barra era mais exclusivo e tudo mais, e foi criando. E daí as Olimpíadas iam, sei lá, aí abriu 300 hotéis, um monte fechado já. Entendeu? Por quê? Porque não teve incentivo. Aí entra no problema do turismo, né? Não tem incentivo do governo, não existe planejamento, ninguém planeja nesse país, infelizmente. Ninguém não, tá? Não vou ser tão pessimista, né? As pessoas, elas planejam pouco no país, né? E principalmente quando a gente está falando em construção de hotel. E aí a gente tem que enxergar o que a gente, no turismo e na hotelaria, a gente pode fazer para aproveitar isso, né? Talvez eu não precise necessariamente fazer com que a pessoa que fique no meu hotel, ela vá para essa Second City. Eu não vou construir um hotel nesse lugar, porque talvez não seja o foco, ou uma pousada, talvez você pode criar. Legal, pode ser um caminho. Mas talvez você trazer o que a pessoa está buscando com isso para o seu empreendimento. Ou então, dependendo de onde você está localizado, é o que você pode oferecer para que essa pessoa fique mais tempo no seu hotel, né? A pessoa vai ficar a semana inteira e aí, para lá para frente, mais um final de semana para poder aproveitar, né? E aí, já complementando, o que eu acho que vai acontecer, né? O que a gente tem visto, né? A gente até conversou anteriormente, que vai acontecer com essa tendência, é que ela vai se transformar no que a gente já viu o termo, né, André? Nas comfort travel, comfort trip. É uma viagem de conforto, porque agora está todo mundo afastado, né? Todo mundo longe dos seus entes queridos, né, da sua família. Então, as pessoas vão querer ir atrás disso, de buscar suas raízes, ver os amigos, nem que seja, às vezes, ir para um local mais ermo, assim, né, ou então, né, para poder postar foto no Instagram, mas com seus amigos, né, vai querer fazer alguma coisa para trazer isso de volta. Não concordo, é isso aí. Legal. Pessoal que está assistindo a gente, se vocês quiserem mandar perguntas, comentários lá no chat, a gente vai separar algumas para responder no final, tá? Então, podem mandar lá. E falando um pouquinho de mais uma tendência que já vinha vindo antes do Covid, é a questão da tecnologia como consultor de confiança, né? Que as pessoas estavam buscando, né, todo o planejamento, desde a pesquisa, planejamento, inclusive a compra dos elementos que eram voltados para viagem, seja de passagem, seja de hospedagem, através da tecnologia. Então, utilizar a tecnologia como para confiar a decisão da viagem dela na tecnologia, né? O que vocês acham dessa tendência agora com esse novo cenário pós-pandemia? Olha, eu acho que, sem dúvida, eu até trouxe aqui alguns exemplos, né? Quando a gente fala hoje em dia sobre tendências, a gente tem que entender que não é que o Covid mudou o mundo, essa pandemia, ela vai acelerar futuros, isso que a gente tem visto bastante, e eu concordo plenamente. Então, ela vai trazer maturidade para alguns movimentos que já vinham acontecendo mais rapidamente. Então, eu trouxe aqui 3 macro tendências que eu acho que vão ser muito aceleradas por conta disso, e uma delas é justamente isso que a Carol falou, a digitalização, a transformação digital. Talvez não tanto em confiar a tecnologia, a minha tomada de decisão, né? Que eu acho que isso já é algo que a gente já vê muito no turismo, mas também incorporar o uso da tecnologia à solução de problemas tradicionais. Então, por exemplo, a questão do transporte, né? Do ir e voltar, do se locomover dentro de um grande centro urbano, isso é um problema? O que aconteceu? Normalização do home office, na marra, né? Aqui Sim. Estamos nós, acho que nós 4, aqui nós 3 estamos, a Carla não, mas a gente está trabalhando como dá, né, de casa. E o mais interessante nesse ponto é que houve um aumento da produtividade, tem vários relatórios falando que as pessoas estão produzindo mais em casa. Então, por exemplo, a Justiça de São Paulo, a produtividade dos juízes e defensores públicos aumentou de 10% a 15%. Então, assim, as pessoas, de fato, aparentemente, estão rendendo mais. Isso é muito difícil, a gente voltar atrás desse movimento. Eu acho que isso é uma coisa que o Covid vai influenciar demais.
a maneira como você trabalha, e a tecnologia está totalmente inserida nesse contexto. Se não fosse tecnologia, a gente não poderia trabalhar assim, né, dessa maneira. E aí, a gente vê fenômenos como o Zoom, né, o Zoom, vocês conheciam o Zoom antes? Eu não conhecia. Eu conhecia, mas não usava muito. Eu não tinha usado o Zoom, vou ser bem sincera. Você já tinha usado o Zoom? Sim, eu usava, mas bem pouco. Eu trabalhava com tecnologia, né? Então, eu trabalho com tecnologia, então era bem comum. Zoom, né? Geralmente a gente usava ali o Zoom como... Era mais Skype e a gente usava o Zoom como uma alternativa ali, mas ele realmente explodiu. A gente usava muito pouco por causa da limitação por exemplo, no gratuito, se for o caso, né? Tem a limitação de tempo e tal, né? Então tem que fazer o pagamento que o Skype, teoricamente, ajudava o mais. Skype era aquela, vamos fazer o Skype, era até sinônimo. Mas o Zoom, gente, olhem só, ele foi de 10 milhões de usuários por dia em fevereiro. Chutem para quantos milhões em abril a média diária de usuários? 100 milhões, então. 200 milhões. 200 milhões, meu Deus. 200 milhões. E aí a gente vê também um crescimento enorme de Slack, do próprio Microsoft Teams, né? Mas eu acho que assim, a questão do crescimento do Zoom não foi só relacionado ao trabalho, né? Tudo teve que usar o Zoom. Tudo, sim, tudo. Happy hour pelo Zoom, Sim, festa rave pelo Zoom. Eu até ouvi um áudio que estavam compartilhando que era uma senhora que estava explicando para outras pessoas participando de um grupo, provavelmente era um grupo de estudo religioso, e ela explicando como é que usava o Zoom, né? Então, daí o pastor falou que é para botar no mudo o microfone quando ninguém estiver falando, para não atrapalhar. Tipo, coisa que a gente sabe, que a gente trabalha com conferência. E eles queriam manter ali o grupo de estudos dele online, e eles estavam tendo que aprender essas novas tecnologias, uma tecnologia que eles não estavam acostumados. Eles iam se reunir na igreja, né? Eles iam lá, montavam as cadeirinhas, faziam um coffee break, e isso não, eles estavam tendo que aprender a usar o Zoom. Né? ou outro software. Então, tipo, essas condutas, regrinhas de conduta, todo mundo põe no mudo o microfone quando o pastor estiver falando, porque para não atrapalhar, né, tal. Então, eles estavam tendo que aprender isso. Então, foge da questão do business, né, dos negócios, das empresas que estão já acostumadas com fazer conferência, videoconferência. Então, está sendo muito mais abrangente. Sim. E eu acho que, eu sei que você tem mais uma macro tendência para comentar, André, mas falando dessas duas primeiras que você falou, que foi a questão do home office, o que traz, então, por exemplo, isso para a gente, né, para a hotelaria? Você vai, cada vez mais, você vai precisar, por exemplo, nas grandes redes, de um escritório corporativo menor. Você pode ter profissionais de vários locais. Tem muita gente, às vezes, que não aceitava um trabalho estratégico, eu preciso me mudar para São Paulo. Não. Eu trabalho no corporativo da Rede Bluetree e eu sou baseada em Curitiba. Já trabalhava com home office. Então, home office, para mim, não é uma novidade, né? Já é uma realidade. E a gente, por exemplo, na Bluetree, conseguiu agora, nessa fase, que a gente teve que tratar problemas muito grandes nos empreendimentos. Nossos empreendimentos, a grande maioria está fechado. As operações hoteleiras. A gente está lidando com o gerente geral da unidade, com o investidor da unidade, com toda a diretoria da Bluetree e todas as outras pessoas, né, que precisam ficar atentas, né? O diretor financeiro, o diretor de operações, o diretor de TI e tudo mais, todo mundo está conseguindo lidar com toda essa situação via home office. Então, a tecnologia ela ajuda demais nesse sentido e vai diminuir custos das administradoras. E, por que não, também a gente pode pensar em diminuir custos dos hotéis pequenos, né? Claro, você está ali concentrando, mas você não precisa necessariamente estar no hotel. E aí, pensando na construção de uma pousada, de um hotel, a gente tem que pensar na estrutura, né? De back, que a gente chama, né? O que a gente precisa para as equipes, mas não precisa mais daquelas salas enormes para o administrativo, para o financeiro, para a equipe de vendas, apesar que tem a questão do inside sales, né, que é cada vez mais forte hoje, mas você pode fazer o inside sales de casa, você não precisa mais ter só o vendedor na rua, né, você pode também fazer o home office. E a tecnologia que a gente está falando aqui, né, desses sistemas, as lives, né, tá todo mundo aprendendo como fazer evento pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Zoom e todas as outras plataformas que surgiram, pelo YouTube.
tudo isso, o que ele impacta para a gente? Impacta, por exemplo, numa das principais receitas dos hotéis, que é eventos. Então, nos hotéis, a gente sempre fala, né, que nos hotéis corporativos, principalmente, mas nos de lazer você também tem isso, você puxa uma excelente receita de hospedagem, você traz através de eventos, que também ajuda o teu restaurante. Essas pessoas conseguem fazer evento à distância, agora o que a gente vai fazer? Já tem hoteleiro de cabelo em pé. Pode diminuir algumas coisas, né? Até a gente voltar a ter a confiança nas aglomerações. Eu não vou poder mais ter evento de 300, 400, 500 pessoas dentro de um hotel. Mas por que eu não posso aí investir em tecnologia para fazer com que o cara alugue uma sala minha, que ele vai ter todo o conforto acústico, de espaço, equipamento, etc., que ele não precisa se preocupar, não vai parecer uma coisa caseira. A gente tem toda a estrutura tecnológica por trás disso para poder disseminar isso e transmitir isso online, né? Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas eu posso fazer. Por que o hotel não pode oferecer isso como um serviço a mais, né? Sim, então, a gente tem que pensar também, além, sair do, isso é um problema, mas todo problema tem uma solução, né? Sim. Só ainda para o coronavírus que não tem solução. Ainda. Até né? O fim do ano, a Pfizer vai lançar vacina, acabei de ler. Bom, então eu acho que, concordo plenamente, eu acho que essa experiência, e aí eu já puxo um gancho para outra tendência, né, e só antes finalizando, oportunidade enorme para empresas de TI e de logística, porque a gente está vendo uma corrida digital muito grande. Hoje, os supermercados veem um aumento de venda de mais de 100% de venda online, então tem mercados que venderam em 1 hora ou que venderiam em 3 semanas para entrega. Então, assim, todos vão precisar de TI e todos vão precisar, em algum momento, de logística, né? Bom, e aí a gente tem que puxar, que eu acho que a questão da hotelaria e do turismo, eu acho que, não sei, são setores que são essencialmente sensoriais, experienciais, né? Nos mais variados níveis. E a gente está falando hoje, a gente vai falar por muito provavelmente um grande período de tempo com um consumidor emocionalmente vulnerável, com medo, inseguro, traumatizado. A gente pode até pensar que, tudo bem, a gente vai sair dessa, a normalidade vai voltar rapidamente, mais rapidamente até do que a gente pensa, mas os traumas, eles aparecem um pouco depois, né? Eles vêm de forma mais, digamos, mais a conta-gotas. E como que a hotelaria pode conquistar e tentar diminuir a ansiedade desse sujeito que está emocionalmente vulnerável e que está querendo ver a família e que quer viajar, que quer escapar? Eu acho que muitas pessoas vão querer escapar no final disso tudo. Elas vão querer escapar, elas vão querer ir para, sei lá, vão querer ver a família, como a Melissa falou, elas vão querer ir para o interior. Elas vão querer ir com saudade de raio-x de aeroporto, gente. E elas vão querer ficar num lugar, sobretudo, limpo, onde elas se sentem seguras, num local com compromisso com a segurança sanitária, sobretudo. Então, acho que essa é a grande tendência experiencial que essa pandemia traz. Então, assim, a quarentena vai terminar, só que o medo vai persistir. Por mais que nós sejamos otimistas e tal, não sei o quê, o medo vai persistir. E como que a gente trabalha com isso? Então, eu acho que agora o momento que cabe às empresas é encorajar as pessoas a voltarem aos hotéis, aos aviões, às lojas, aos restaurantes. Como? Mostrando de forma transparente que a experiência ali dentro vai ser limpa, segura, conveniente, ágil, rápida, principalmente nos setores de restaurante, né, de bar. O cara não vai querer ficar muito tempo ali, 3 horas, num lugar fechado com muita gente, não vai. Então, eu acho que a rapidez, a conveniência, a agilidade vai ser super importante também. E para os hotéis, para a hotelaria especificamente, eu acredito muito na segurança sanitária, que eu acho que deve ser algo que tem que estar muito no radar. Porque as pessoas vão querer se sentir limpas, elas vão querer que as janelas dos hotéis abram. Tenho certeza disso. Nos Estados Unidos, a arquitetura... lacrar janela.
dos hotéis, porque as pessoas querem que o ar circule. Hoje a gente vê, tem aqui em Curitiba várias campanhas nas ruas falando abra as janelas. Para nós brasileiros, a gente já abre a janela, né? Só que o resto do mundo não abre a janela. A maioria das pessoas nos países do hemisfério norte, principalmente, não abrem as janelas. Então, são coisas, às vezes, não são tão complexas assim. E aí, eu acho que nesse ponto surge um conceito muito interessante também do mesmo autor que fala sobre o cisne negro. O nome dele é Nassim, Nassim, Nicholas Taleb. Ele cunhou em 2002 um conceito chamado antifragilidade, que eu acho que tem muito a ver. E as empresas vão ter que ser antifrágeis a partir de agora, as que quiserem sobreviver, mais do que resilientes. E qual que é a diferença entre você ser antifrágil e você ser resiliente? O sujeito resiliente, ele passa por um perrengue muito grande, ele passa por uma crise, ele passa por momentos caóticos e ele volta a ser o que ele era antes, né? Ele se recompõe. O sujeito antifrágil, não. Ele passa pelo caos, mas ele volta diferente, ele volta mais forte. Ele não volta frágil, ele volta muito mais forte do que ele era antes. Então, eu acho que esse é o momento das empresas não serem tão resilientes, mas elas tentarem ser antifrágeis, elas tentarem tirar de toda essa situação que a gente está passando, principalmente nesses setores de hotelaria e de turismo, entretenimento também, tentarem ver como que elas podem voltar mais fortes desse trauma todo. E a gente está vendo muitas coisas. O próprio Airbnb agora está desenvolvendo experiências online com os anfitriões. Então, se vocês entrarem no site, vocês vão ver ali. Tem aula de mágica, tem shows com indicados ao Grammy Latino, tem aulas de yoga, tem aula de confeitaria, né? Com anfitriões que não estão ganhando dinheiro agora. E o Airbnb foi o que eles conseguiram fazer para tentar manter esses anfitriões engajados e, muito importante, despertar uma vontade para o momento pós-pandemia. Porque quem conseguir criar um vínculo com esse consumidor emocionalmente vulnerável agora, vai estar na lembrança para quando tudo isso passar. Então, eu acho que isso é bem importante também, né? Eu acho que são vários pontos, né? Desculpa, Carla, pode falar. Não, isso que eu entendi, Melissa, se você pudesse trazer um pouquinho da tua visão de questão de operação hoteleira, né? Esse conceito que a Andrea falou de antifragilidade e da questão sanitária, né? Se você pudesse trazer um pouquinho para o mundo da hotelaria, principalmente no mundo da operacional, né? Que você tem bastante experiência. Eu acho que tem vários pontos aí de toda a fala da André que são muito interessantes e que realmente o que vai acontecer. Vou começar na tecnologia. A tecnologia é o que, fora do Brasil, a gente já tem muita tecnologia implantada, né? Quando ela falou que a tecnologia é verdade, a Vega sabe disso, mas a outra também, que criam ferramentas e já estão trazendo essas ferramentas de fora para ajudar a hotelaria especificamente e a área do turismo. Então, a gente já tem muita coisa que já estava em estudo e que eu tenho certeza que, nesse momento, um foco muito grande, por exemplo, de vocês na Vega deve estar sendo o desenvolvimento, né? Para quê? Para que essas tecnologias saiam mais rápido do que estava sendo planejado. Porque a gente agora, cada vez, a gente vai ter que meio que colocar isso aí na marra, entendeu? A gente vai ter que implantar as coisas. Por exemplo, na Blue Tree, a gente já tem, desde o final do ano passado, check-in com reconhecimento facial. Eu posso pegar meu celular, eu vou receber a confirmação da reserva no meu celular, eu clico no botãozinho, eu coloco lá a minha cara e ele já me reconhece e já puxa todos os meus dados. Eu não preciso escrever digitar tudo de novo da minha ficha, porque ele já tem os meus dados gravados, independente do hotel que eu estou indo, no caso da Blue Tree. E eu já posso, inclusive, assinar a ficha ali. Teoricamente, eu só vou entrar no hotel, pegar minha chave, me identificar, pagar adiantado, se for o caso, né, pagar as despesas e pegar minha chave para o apartamento, porque infelizmente a gente não consegue fugir da maldita FNRH, a gente precisa ter a ficha assinada de todos os hóspedes, porque é legislação, mas eu tenho a tecnologia para colocar isso, a gente precisa comunicar mais, então a gente já tem isso lançado, já existe isso em implantação, mas ainda estava muito incipiente, estava lá bem no comecinho, tinha que educar as pessoas, mostrar. Então, criar processo de check-in automatizado mesmo, onde já sai a chave no totem, né? Então, fazer aquilo que hoje, por exemplo, as aéreas já têm, né? Então, a gente precisa implementar essas tecnologias o mais rápido possível nesse momento, porque o hóspede, ele não vai querer mais ficar horas e horas numa fila
né? Que ele vai estar próximo, não, eu vou colocar a distância nesse momento que eu tenho que ter a distância de 1,5 metro das pessoas. Imagina num hotel de 400 apartamentos, gente. Por mais que a gente não vai ter a ocupação no mesmo nível que a gente tinha antes, mesmo assim é muita gente. Né? Então eu tenho que pensar em aeroportos, né? Tipo, que às vezes exatamente. Tem um voo inteiro cancelado que tem que pegar todas as mesmas pessoas desse mesmo voo e fazer check-in no mesmo horário. Como dar esse espaçamento? Né? Exatamente. Numa recepção. E daí a gente tem que ter a tecnologia para liberação, para fazer a limpeza dos apartamentos, para liberação dos apartamentos, para eu garantir que a limpeza foi feita. Depois eu vou falar da questão sanitária, mas isso usando a tecnologia para acompanhar sistemas de manutenção e outras coisas, né? A gente tem que utilizar agora cada vez mais a tecnologia como uma parceira mesmo, né? O hoteleiro, ainda muito conservador no geral, a gente acha que a tecnologia é uma despesa, é muito alta, eu não sei quanto que eu vou ter retorno disso. Só que existe também o retorno, não só o retorno financeiro, que vai ter, mas também vai diminuir o teu tempo, diminui às vezes a própria equipe, diminui a quantidade de emprego. Não necessariamente, mas é que eu não preciso mais ter 3, 4 pessoas para cadastrar a ficha depois, entendeu? No sistema, como é o caso, né? Eu já vou ter isso automático, eu posso deixar essa pessoa da recepção para fazer aquilo que a pessoa quer de verdade, que é criar essa ambientação melhor, né? É criar essa experiência diferente do hóspede no meu hotel. E isso não quer dizer só para grandes redes que vão investir em grande tecnologia. Pode ser para os pequenos, eles vão ter que se adaptar de alguma forma. E quanto mais a tecnologia é usada, a gente começa a baixar o custo dessa tecnologia, que daí pode ser aplicada para mais pessoas. As questões de pagamento por aproximação, pagamento por aplicativo, né? O PicPay já é PicPay Empresas, né? Muito, né? Para questão de alimentação e vários outros, que não PicPay para os hotéis também, né? Você já paga ali na hora, já está ali confirmado. Eu nem sei se já está sendo utilizado, nesse caso não sei se está sendo utilizado, mas a gente pode usar essa tecnologia. Falando até de outros casos, existem hotéis que são de rede, mas fazem coisas individuais. O Golden Tulip de Vitória acabou de lançar, vendendo o seu delivery do seu restaurante, que é o único sistema que eles podem vender, né? Através de um aplicativo desse tipo iFood, que é um novo, que é o Shift, acho que é o nome, né? E eles estão usando esse aplicativo para vender não só para o hotel, mas até para fora, né? Porque não tinha que fazer com a equipe, está vendendo para a cidade. E várias outras coisas que a gente pode aproveitar a tecnologia. A tecnologia é o que vai ajudar, sim, a diminuir a burocracia de todos os nossos processos operacionais, que a gente tem muito processo operacional, que precisa ter muito processo operacional dentro da hotelaria, tem que ser muito bem mapeado, né? Mas a tecnologia vai diminuir o trabalho, e a gente vai prestar atenção naquilo que é importante de verdade, que é o contato com o hóspede. E também a tecnologia ajuda nossas equipes. Porque a maior preocupação que a gente tem hoje é com as equipes. Né? O que eu vou fazer com a minha camareira? Né? O que eu vou fazer com o meu recepcionista, que vai estar em contato direto com o hóspede, com o garçom, né? Como você estava falando. Então, eu vou precisar rever muita coisa. E hoje a gente já está, o que é muito legal, e é o que está acontecendo na questão da vacina, que são todos os grandes cientistas do mundo aí, eles estão juntos para criar essa vacina. Está muito legal essa produção em conjunto pela hotelaria. Em conjunto, eu digo o quê? Ninguém está guardando para si as informações. As grandes redes, elas estão publicando. À medida que elas vão fazendo, elas estão publicando, estão jogando na mídia, porque elas querem aparecer. A gente volta lá, né? Todo mundo quer aparecer. Mas é legal porque está sendo disponibilizado também para aquele pequeno, que não tem acesso, não tem nem gente para criar o processo novo. E vai lá, putz, olha lá, o Hilton mapeou, fez bonitinho uma maquete dos pontos de principais contatos. Vou pegar isso, está na internet, eu posso pegar isso e posso prestar atenção no meu modelo, né? E aí, falando da questão da questão sanitária, né, para eu não pular o assunto. A questão sanitária é a mais importante nesse momento. E é o que toma mais tempo. As grandes redes que têm um certo cacife para isso, estão contratando consultorias de infectologistas. E a gente precisa ter respaldo de infectologistas
de médicos, de médicos sanitaristas, que vão nos dar essa certeza de que o processo está sendo cumprido da melhor forma, né? As empresas de produtos de limpeza elas já fazem essa capacitação, isso já é normal acontecer, a capacitação das equipes. Agora, cada vez mais, e com outros produtos, né? A gente vai ter que disponibilizar muito mais equipamento de proteção individual, os EPIs para as nossas equipes. A gente vai ter que antes era uma briga para fazer esse povo usar, agora a gente precisa, e eles sabem que precisam usar. Nossas equipes já estão cobrando desde o início esses EPIs, porque elas sabem a importância, e aí acho que elas perceberam tanto que elas não estão sendo resilientes, estão sendo antifrágeis, as nossas camareiras, porque elas olham só a importância disso. Se eu tivesse usado certo, não vou me preocupar lá para frente. Então, eu acho que nesse momento vai ir para uma mudança mesmo de comportamento, né? E a gente vai precisar, com isso, a gente vai colocar tudo isso, a gente vai já está colocando, né, toda essa sistemática de higienização. O que vai acontecer agora é que quando acabar a quarentena e a gente voltar ao que a Andrea falou, a normalidade, não é a normalidade, né? É uma nova normalidade, é uma nova realidade. E no turismo, e não só hotelaria, turismo como um todo, a gente vai ter um caminho intermediário até a vacina, que vai ser uma realidade de pouco contato, vai ser uma realidade que a gente vai ter que rever muitos desses processos. Não vai dar para fazer arrumação todos os dias. Como é que a gente vai fazer para tratar isso, né? Eu não vou ter mais o que a gente chama de back-to-back, que é quando o hóspede sai, eu limpo o apartamento e esse mesmo apartamento já é vendido naquele dia. Eu não tenho mais como fazer isso. Eu preciso dar um tempo para o apartamento descansar e ficar fechado, para daí a minha camareira poder entrar para fazer a limpeza. Eu não posso expor a minha equipe também a riscos. A gente tem que pensar não só nos hóspedes, mas principalmente na equipe, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser revisto, tem que ser tratado nessa nova realidade intermediária que a gente vai ter no turismo e na hotelaria. A gente até, vou dar uma de mediadora agora, Carla, a gente recebeu uma pergunta, né, de qual que é a tendência no entretenimento aqui do Bruno. Bruno, um beijo. Já apontando isso, a gente vai ter que rever muito a questão do entretenimento, os parques temáticos, os clubes, shows, exatamente, grandes eventos sociais, raves que você citou. Como é que a gente vai fazer nesse momento intermediário para atender essas pessoas, né? Os artistas já descobriram que live dá mais público que show. Não quer dizer... né? E patrocinadas ainda, né? Não quer dizer que não vai ter show. Vai, mas agora é uma nova forma de atuar. O entretenimento como um todo, a gente tem que ficar de olho na Disney. O que a Disney vai fazer com as filas de 1h30? Né? É o principal emissor, né? Quando a gente trabalha exatamente. Com tendências, eu sempre falo, a força da tendência está 70% no emissor da mensagem, ou seja, quem está fazendo algo, qual é a reputação desse player dentro do mercado. Então, exatamente isso, fiquem de olho no que a Disney estiver fazendo. É isso mesmo. As grandes cadeias hoteleiras estiverem fazendo e tenta adaptar de alguma forma, porque muitas vezes, para inovar, você não precisa gastar milhões. Você pega a ideia e adapta de acordo com a tua realidade. Porque a gente não pode esquecer, né, Melissa e Carla, que mais de 90% dos empregos gerados no Brasil são de pequenas e médias empresas. É isso mesmo. E o mercado de turismo eu não tenho dados, não sei, mas eu acredito que tem muitos empreendimentos de pequeno e médio porte. E a cadeia como um todo, né? A cadeia, o ecossistema que atende. Porque para a hotelaria funcionar, eventos têm que funcionar, a padaria da esquina tem que funcionar, o posto de gasolina tem que funcionar, a gastronomia tem que funcionar, a agência de viagens tem que funcionar, porque as pessoas ainda usam a agência. Agora, cada vez mais virtualmente, mas ainda usam. E a agência de viagens é uma coisa muito importante, gente. Quem já comprou, nada contra, porque a gente atende, tá? Mas quem já comprou via Decolar e quem já comprou via agência, a mesma pessoa, você já comprou dessas duas formas, quando você tiver um problema para tratar do seu voo, você sempre vai preferir o tratamento da agência. O tratamento via site, nesse caso, ele acaba sendo muito mais mecânico. Não nesse momento de pandemia, porque está todo mundo
pensando no colaborador, no consumidor e não quer ficar queimado, né? É o que você falou do vínculo. As pessoas precisam criar um vínculo positivo nesse momento. Mas no dia a dia, na nossa antiga normalidade, era muito difícil você tratar quando você tinha um problema e você comprava por esses caminhos. Não é uma tendência. Comprar via internet não é uma tendência, é a realidade. A gente já compra pela internet, eu vou sempre comprar pela internet. Eu, hoteleira, faço pela Booking, né? Então, isso é normal de acontecer. Mas a gente também tem que pensar em como que eu vou tratar isso num possível problema ali para frente. Quem que vai ser o meu ponto de contato, né? Então, a gente precisa estimular que as pessoas conheçam a nossa empresa em vários momentos, né? E aí, voltando à questão da questão sanitária, isso vai ser muito importante e a gente, como hoteleira, vai ter que deixar isso muito claro mesmo. Transparência, que é uma outra tendência, que eu acho que um parênteses. Você falou muito da questão dos colaboradores dos hotéis, e ontem na live que a senhora Aoki fez com o ministro do turismo, eu achei incrível, que eu acho que todo mundo devia assistir, porque foi muito boa a live. Ela falou muito da questão dos colaboradores, né? Como é que você vai colocar aquela camareira num quarto de uma pessoa que acabou de sair, né? E o consumidor está especialmente crítico em relação a isso. Então, se o consumidor vê que a empresa X está colocando em risco a vida dos seus funcionários, que ganham menos, digamos assim, aquele funcionário que é a base, né, salarial, né, aquele funcionário que às vezes ganha, enfim, né, eu não sei como é que chama, mas é um funcionário que não é o que ganha mais, é o que ganha menos. Isso pode ter uma consequência muito grave para a empresa, porque as pessoas não estão... Né? Tudo bem, antigamente era assim, tudo bem, ela tem que me tratar bem, né? Ela tem que garantir a minha saúde. Agora as pessoas estão, parece que girou uma chavinha ali. Não, e como é que ela está fazendo com os funcionários? O que essa empresa está fazendo? Ela está colocando os funcionários em risco? Então não quero. Não é para mim. É isso mesmo. Isso é muito forte. Acho que você colocar essa questão de higienização, né, a questão sanitária, ela é muito forte para todo empreendimento, para toda a cadeia. Eu tenho que cuidar de tudo. Eu tenho que cuidar se eu não cuido da minha equipe, não adianta, porque há duas frentes. O hóspede pode estar doente e traz para a minha equipe, se tem contato, em alguma forma, falando de Covid especificamente, né? E às vezes eu tenho alguém na minha equipe doente sem sintomas. Quantas pessoas a gente já não viu em notícias que as pessoas são assintomáticas, né? Então, que pode estar, e ela pode passar pro hóspede também. Então, tem que ficar muito atento. Mas isso vai muito além de Covid, né? Isso vai muito além dessa pandemia. A gente vai ter que aprimorar agora a questão da limpeza, mas a questão da higienização nos apartamentos e toda a tecnologia, de novo, que está surgindo em cima disso que a gente pode utilizar, tem que ser igual o que aconteceu no 11 de setembro nos aeroportos. Tem que começar e ela tem que ser cada vez mais aprimorada e não voltar ao antes. Então, o que aconteceu nos aeroportos após o 11 de setembro, a gente teve cada vez mais coisas mais rígidas. Então, a higienização de apartamentos, de áreas comuns, de áreas de acesso, né, áreas da equipe, do próprio vestiário dos colaboradores, né, que a gente sabe que do refeitório, etc., tem que ser cada vez mais rígido. O controle disso vai ter que só aumentar. E aí entra na questão da antifragilidade. Eu acho que esse é o momento mesmo. Eu gostei muito desse termo que você falou. A gente tem que ser, sim, antifrágil. A gente tem que passar pelo caos aprendendo o máximo possível e abrir bem a cabeça, assim, a gente não tem nem mais que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar fora do planeta, né, tem que ser uma coisa muito grande, a gente tem que pensar em soluções muito fora, e às vezes a gente não é que vai conseguir implantar, foi o que você falou, eu vou pegar de uma grande rede, mas eu não preciso fazer exatamente aquilo, não preciso gastar milhões para implantar aquilo, né? Você pode adaptar aquilo para uma forma muito mais caseira, mas que tenha o mesmo resultado, contanto que você tenha a segurança, porque é isso que o hóspede quer, que você gere essa percepção de confiança, porque
os viajantes, né, seja lazer, né, você comentou, as pessoas querem fugir, querem sair de casa e tudo mais, mas o turismo no Brasil é principalmente voltado ao turismo de negócios, né, a gente tem muito mais hotéis de negócios e gera muito mais dinheiro, negócios e eventos, conferências, né, do que o turismo de lazer necessariamente. Então, a gente precisa fazer também com que essas pessoas se sintam seguras. O hotel pequeno, ele vai ter que garantir isso, porque as pessoas só vão voltar a viajar de verdade quando elas elas perceberem que elas estão seguras e que elas podem confiar naquele prestador de serviço. Né? Aí é global, vai pensar na lavanderia, no enxoval, no amenities, se tem um monte de folheteria dentro do apartamento ou não tem, se usa tecnologia, se o segurança, o estacionamento, o restaurante, e aí vai. Sim. A cadeia é grande. Legal. Pessoal, antes da gente começar a ir para as perguntas, eu queria só complementar um pouquinho tudo isso que vocês conversaram até agora, né? A questão da tecnologia, principalmente, que é a minha área, de complementar que a questão da tecnologia, principalmente para o setor hoteleiro, ela já existe. Não precisa buscar, não precisa desenvolver, né? Ela está aí. Então, a ideia é que, na verdade, que nem falou, acelerar os futuros, né? Então, acelerar a implantação, não o desenvolvimento, porque já faz anos que essas tecnologias são discutidas, desenvolvidas e estão disponíveis ali para o mercado hoteleiro. Então, acho que agora vai ser mais uma questão de realmente implantar isso no hotel. Até a Andrea comentou um pouquinho das pequenas empresas, na hotelaria é a maioria, sim, os pequenos hotéis independentes, né? Então, eles são realmente a minoria, e a tecnologia, ela tem como ser acessível para eles também, não é uma coisa só de rede grande. Até, eventualmente, eu acho que o contactless, né, eu acho que vai ser muito forte agora, que é você fazer tudo isso pelo teu celular, né? Pelo teu aplicativo, você não precisa entrar em contato com ninguém do hotel. Que já é uma realidade em outras indústrias, né? Você já faz o teu check-in pelo celular no avião, né? Por que não fazer o check-in no celular também para o hotel? Eu acho que o grande gargalo seria o check-out, não? Então, mas já tem tecnologia para isso também. O check-out, mas isso você poderia fazer um pagamento pelo teu celular e nem passar na recepção. Sabe? Isso é uma realidade que já acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Você deixa o seu cartão de crédito no check-in e você não vai lá na recepção fazer check-out. É claro que a gente tem que pensar nas questões de legislação, etc. Tem que pensar em tudo isso, né? Vocês estão desenvolvendo isso. A gente na Bluetooth também já está desenvolvendo, que nem eu falei, já tenho check-in pelo celular, eu já faço o check-in, né? Eu preencho a ficha, tal. Eu tenho menos isso, que é sempre aquele empenho, né? O que o hóspede menos gosta de fazer na vida é preencher a FNRH. Mas isso já tem essa tecnologia, eu já faço isso. O que a gente precisa é cada vez mais essa integração com os sistemas que são utilizados e que também já existe, né? Para fazer a integração de ver qual apartamento está limpo e aí sair a chave. Já tem hotel no Brasil que tem um totem. Já existe isso. A tecnologia para você fazer o check-in. Sabe, com um QR Code, entendeu? Faz lá check-in. Não é nem QR Code, é Bluetooth. É aproximação. É por aproximação, isso já existe. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso, do Tadashi. Para o avanço da tecnologia em hotelaria, não seria interessante uma padronização, normatização como é feito hoje no aéreo? Que é bem assim, Você consegue colocar toda a experiência, toda a jornada do teu hóspede através da tecnologia. Você consegue pegar a experiência da hospedagem do hóspede e colocar e fazer que ele tenha esse controle, que fique ao alcance da mão dele, no celular dele, mais para frente, no relógio, nos wearables. Exatamente. Então, essa tecnologia já existe, já é possível. É uma questão de casar a tecnologia com a operação que existe no hotel. Porque isso mesmo. Isso tem que estar casado, isso tem que estar linkado. Isso. Não adianta eu disponibilizar o serviço de quarto num aplicativo do celular, onde ele consegue pedir igual um aplicativo estilo iFood. Se não tem ninguém olhando lá atrás, esse aplicativo não vão entregar o prato na porta do quarto dele. Exatamente. Não adianta eu disponibilizar um chat igual um WhatsApp para ele conversar com a recepção sem precisar pegar o telefone do cliente e ligar, se na recepção não vai ter alguém ali para responder ele. Então, a tecnologia não precisa ser desenvolvida, ela já existe, é só uma questão realmente de implantar.
E esse é o momento que todo mundo percebeu que como essa tecnologia pode contribuir, né, para essa experiência. Exatamente. Foi o que eu falei, a gente vai ter que implantar muita coisa na marra mesmo, porque tem projetos que vão caminhando devagar, faz cronograma, muda o cronograma, faz cronograma, muda cronograma de implantação, isso vai longe, né? Se a gente deixar, vai longe. Agora não, agora a gente já sabe cada vez mais que isso existe, já está implantado em alguns locais, e que você precisa fazer esse link com o processo operacional, né? E o principal também com legislação, que é o que eu vou comentar dessa pergunta do Tadashi, porque para facilitar a vida de todo mundo, se a gente de verdade tivesse implantado isso quando começou de verdade mesmo as construções, e agora estivesse só nos processos de melhoria, essa pandemia já estaria passando mais fácil, talvez em alguns empreendimentos que já tivesse modernizado o suficiente, não teria que fechar porque não tem hóspede, mas não teria tanta essa preocupação. Adaptações, né? Exatamente para fazer. Porque, por exemplo, e aí vem o grande ponto, né? A gente tem que saber se as pessoas também, os seus investidores, porque nem todos os hotéis são de quem cuida do hotel, do administrador do hotel. Por exemplo, a Blue Tree, ela é administradora de bens de terceiros, né? Nós temos investidores ali, a gente tem que responder para esse investidor, ele espera um retorno em cima desse investimento que ele fez. E aí eu vou ter que trocar num hotel de 400 apartamentos, 400 fechaduras, no mínimo, né? E aí só falando de apartamento, né? Então, para uma tecnologia, mas talvez, a gente já tem os parceiros que eu não preciso trocar a fechadura inteira, ele já criou a tecnologia que eu só preciso trocar, eu não sei o nome, o negocinho lá dentro, né? O sisteminha ali dentro. O hardware, obrigada, essa parte. E aí, a questão da padronização e normatização que o Tadashi fala, talvez não precise ser exatamente todo mundo igualzinho. Porque os processos gerais, gente, check-in, check-out, é tudo igual. Né? A lógica de limpeza de apartamento, lógica de room service, gente, no geral, é tudo igual, não muda muito de um hotel para o outro, sabe? O grande ponto é você conseguir padronizar, normatizar e modernizar a legislação brasileira. E aí eu espero que a pandemia ajude. A gente já teve o atraso, saiu ontem, né? Já foi postergada, na verdade, o início da LGPD, que é um ajuste muito grande para a questão de tecnologia, né? É um trabalho muito grande em cima de utilização de informação, e queira ou não queira, muitas das coisas de tecnologia que a gente precisa para a hotelaria, elas são através de Big Data, são através desse compartilhamento de dados, né, para a gente conseguir ter mais informações e atender cada vez mais, não só personalizado, mas individualizado para o hóspede, né? Então, precisa disso, precisa arrumar um monte de coisa, né? A gente precisa ter mais segurança, cada vez mais segurança nas transações bancárias, nas transações de cartão de crédito, porque se eu vou usar aplicativo, eu tenho que garantir para o hóspede que não vai ser nesse aplicativo que ele vai usar no hotel que vai ser clonado o cartão, como isso acontece no Uber, no iFood. Já existe tecnologia para essa segurança, a gente precisa ter vários controles. E aí eu tenho taxas altíssimas de cartão de crédito, eu tenho taxas altíssimas de não sei aonde. Então, tudo tem que pensar a implantação com a operação e o impacto, se é que vai ter um impacto financeiro no hotel também, né? Não adianta só ter custo. Daí, né? Se eu quisesse, eu faria um hotel super perfeitinho. Mas como gerar isso, como manter isso e ainda dar resultado, porque no final das contas, a gente precisa dar resultado, né? Ninguém ali a gente é filantrópico agora. A gente oferece apartamentos gratuitos ou com tarifas super baixas para os médicos agora, porque a gente precisa ajudar essas pessoas que estão lá na linha de frente. Agora, existe sim o serviço de filantropia, mas esse não é o objetivo do hotel. O objetivo é da Lu, né? Certo. Eu estou vendo aqui as perguntas, eu vi que tem uma pergunta direcionada para a Mel, que é qual a sua opinião sobre as online book travel. Eu sou super a favor, gente. Eu uso tecnologia, eu faço reservas por esses canais. Eu faço, seja via corporativa, com os B2Bs, etc., seja via os meta searches, que a gente chama, né, que é TripAdvisor, Trivago, né, que daí geram para esses canais. Eu sou super a favor. Os hotéis, eles têm que usar a tecnologia para fazer reservas, as pessoas vão atrás dessas informações.
E hoje, essas informações elas têm que ser cada vez mais reais. Acabou o tempo de que as fotos são super produzidas, bonitinhas e tudo mais, né? Cada vez estão sendo... o conteúdo ali é produzido pelos próprios... as pessoas que utilizam. O que eu quis dizer lá atrás, por exemplo, de fazer reserva decolar e fazer com uma agência, é você ter referência. E aí, essas OBTs, né? OBTs, que são as online travel, você fazer a reserva completa da sua viagem, trabalhar com isso através de... As empresas utilizam também ou não, também utilizam muito, é que você tenha respaldo caso você precise fazer qualquer tipo de alteração, ajuste, ou precisar ter contato. Eu brinquei da Decolar, porque a Decolar ela é conhecida no mercado, não quero falar mal, né, desse fornecedor aqui, mas é que ela é conhecida pela dificuldade de ter contato. A Booking não, a Booking ela é ótima, entendeu? A Booking, você precisa de alguma coisa, você manda um e-mail, você tem resposta. Na maioria dos casos você consegue a resposta, seja da Booking e depois do empreendimento que você contratou. Não vejo problema nenhum, entendeu? Só tem que ter esse canal aberto. Entendeu? Esse canal aberto de comunicação. Então, eu super a favor, eu acho que tem que deixar, eu sou super pró-tecnologia, mas a tecnologia em nenhum momento vai substituir as pessoas, né? A senhora Ock, ela tem muito isso, né? De falar muito sobre o contato humano, etc. Eu até estava falando com a Andréia antes da gente começar a live, ela usa um conceito que é de um pesquisador, né, de tendências também, que chama Nesbitt, o nome, estou com o livro dele aqui até, que chama High Tech, High Touch. Agora a gente tem que fugir do touch, né, nesse momento, mas o que isso quer dizer? A gente precisa de muita tecnologia, a gente tem tecnologia à vontade nesse mundo, tem que implantar, tem que ser fácil. Não vejo a hora do 5G chegar logo de verdade no mundo inteiro, sabe? Para a gente poder utilizar. Mas para quê? Não é para substituir o ser humano, muito pelo contrário. É para deixar o ser humano naquilo que a gente faz melhor, fazer contato com as pessoas. Né? Agora o touch está um pouquinho afastado, né? A gente não pode tocar, um touch figurado, né? É um touch de acolhimento, de afeição, não um touch literal. É aquele negócio, né? Todo mundo de mãos dadas, separado. A marca não precisa ser físico, ele pode ser... Exatamente. A gente quer, nesse momento, a tecnologia trazer benefícios para a gente conseguir mais humanização. É isso que é o high-tech, high-touch, sabe? Por exemplo, foi notícia no mundo inteiro, do hotel no Japão, tudo atendido por robô. O hotel já fechou, gente. Os robôs foram desativados, né? Os dinossauros. Mas A gente precisa desse contato humano. O que a gente mais está sentindo falta nesse momento? Por que a gente faz happy hour pelo Zoom? Por que tem rave pelo Zoom? Porque nós estamos animais sociais. Exatamente. E é isso. E a hotelaria, ela promove isso, né? Você falou que a hotelaria e o turismo é muito sensorial. Foi essa palavra que você usou, né? Eu acho que é o recurso essencial no escapismo e, enfim, no sair das tuas agruras do teu dia a dia. E essencial, total, cada vez mais. Eu, quando viajo... O turismo, eu fico impressionada com os hotéis, assim. Eu fui para Nova York no fim do ano passado e eu fiquei num hotel chamado Moxie, que eu acho que é da rede ela é muito legal, Sim, tem um monte de coisinhas no hotel. Eu adoro hotel, assim. Eu fico, sempre que eu posso, eu fico naquele Citizen M. Eu já fiquei em Amsterdã. O Citizen M é maravilhoso. Eu amo o conceito do hotel. É muito legal. E o Moxie, você entra lá, ele é um hotel desses tipos modernos, assim, e daí tem um telefone daqueles bem antigos, assim, e aí você digita, tipo, para ouvir bedtime stories, para ouvir historinha de dormir. Então, você tem lá história de ficção, história de drama, história de crime, história de romance. Cada número que você digita no telefone antigo mesmo, você escuta uma historinha lá para você dormir. E não é pela história, mas é pelo cool, né? Cuidado, exatamente. E aí a gente vai acabar voltando um pouco
pro raiz, né? Não tô querendo falar de raiz e Nutella, não é isso. É voltar para a raiz e a gente trazer coisas que vão trazer a pessoa para essa comfort trip. Ele tem que ter esse sentimento confortável ele estando no hotel. Eu vou ter que ter menos, ótimo, desculpa, gente, menos coisas disponíveis para não ter superfícies que possam ser contaminadas, mas eu posso disponibilizar outras coisas para as pessoas, né? Eu esqueci qual foi o nome da farmacêutica, se não me engano foi a Merck, fez há uns 2 anos atrás em São Paulo, ela montou um pop-up do Hotel do Sono, que tinha fazia todo o caminho do sono, o que você pode colocar no apartamento, o que você não tem que ter. Eu não tenho mais que ter rádio relógio em apartamento, vamos falar a verdade, né? Não preciso mais. Todo mundo tem celular, eu preciso ter tomada do lado da cama. Mas, na verdade, eu preciso ter tomada do lado da cama, mas se eu tenho tomada do lado da cama, eu estou prejudicando o sono do meu hóspede, porque ele vai deixar o celular do lado da cama. E para ele dormir bem, o ideal é que ele deixe o celular longe. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estimular ele e colocar, olha, ao invés de... Tá aqui, você tem tomada do lado da cama, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser na cama. Mas quando você for dormir, coloca o teu telefone longe. Entendeu? Eu posso ter esse tipo de comunicação. Eu tenho que ter a tecnologia. Mas eu vou ter que ter um Wi-Fi maravilhoso, eu vou ter que ter uma rede maravilhosa, eu vou ter que disponibilizar... eu vou ter que disponibilizar a tecnologia através da televisão. Para ele, sensacional, tudo isso. Mas eu também tenho que trazer ele para ele cuidar dele mesmo, que é isso, é o sensorial, é o bem-estar, que já foi uma tendência, ela está presente, né? Existe uma marca da Intercontinental que chama Even, que é muito legal, ela é voltada ao fitness. Em todos os apartamentos você tem uma bola de pilates, um mat, você tem uma estrutura para alongamento de madeira, você tem aqueles rolos, você tem um lencinho para limpar depois, eu estava pensando no lencinho para limpar, e você tem um book com exercícios e você tem canais de exercícios. O que está acontecendo hoje? Então, nesse live de academia, live de blogueiro, live de professor, né, para fazer exercício para você não ficar parada. As pessoas estão entendendo. Eles têm aula de yoga na televisão. Isso mesmo. Então, a gente tem que aproveitar tudo que está fazendo a diferença agora nesse momento e, por que não utilizar? Pode ser um fad, pode ser uma modinha, algumas coisas, mas o que a gente pode tirar que vai ficar de verdade disso? E aí é isso, os estudos, os acompanhamentos das tendências que vão ser importantes, sabe? Pessoal, tô vendo aqui 2 perguntas relacionadas a e B, alimentos e bebidas, né? Então, falaram sobre questão de delivery, né? De que a questão de, né, tá crescendo muito essa questão da plataforma, né? Todos os restaurantes praticamente foram pro delivery ali, usando aplicativos de delivery, e como que o hotel, né, faria para poder fazer crescer esse setor e disputar ali nesses aplicativos, né? Então, e nesse ponto não é uma coisa... A outra, desculpa. Daí tem uma outra que também é a respeito de alimentação, mas daí fala mais sobre a questão do self-service, né? A questão das refeições ali, como que fica essa questão questão dos aplicativos... Desculpa, cara. A questão dos aplicativos não foi da pandemia, tá? Já era forte antes. Antes da pandemia já estava muito forte, você via em lobby, 7, 8 horas da noite, lobby de hotel, era um monte de entregador de Uber Eats, iFood, Rappi, já era presente. Por quê? Porque a gente precisa modernizar o AIB de hotel também, né? Coisas mais fáceis, sair um pouco, dependendo do conceito do hotel, não precisa ter aquele cardápio fechadinho, você pode adaptar até, né? Então, o que eu acho que pode vir e a gente pode aprender com essa questão dos deliveries é a gente formatar, mexer, modernizar nos nossos cardápios, entender o que esse hóspede está pedindo tanto. Por que eu não tenho no meu cardápio? Por que ele pede em tal lugar, que vai vir numa moto de longe? Por que ele não pode pedir do meu cardápio? Porque o meu cardápio é muito mais caro. Vamos rever essas fichas técnicas, vamos pensar outra forma. Se eu diminuir minha margem, eu posso vender em volume, né? Eu tenho que pensar para atender. E foi uma pegada que sempre teve em restaurantes de hotel, sejam eles terceirizados ou próprios, é que a gente tem muita dificuldade de conseguir hóspede
de fora, né? Gente de fora consumindo. A gente também não coloca e a gente começa a entrar nesses aplicativos. Foi o caso que eu já comentei do Golden Tulip lá de Vitória. Sim, ele está fazendo delivery. Hoje, eu não posso abrir restaurante na maioria dos estados. Continua fechado. Os poucos restaurantes de hotéis que estão funcionando, né? Teve alguém que perguntou se os hotéis da Blue Tree estão fechados. A grande maioria, a gente tem 23, no total 20 estão fechados. Mas um deles que está aberto, por exemplo, o restaurante faz delivery. Sim. Ele tem já uma estrutura, né, para isso, é um restaurante terceirizado, né? Então, a gente tem que pensar também por que a gente não pode se adaptar a isso, né? Então, são essas duas frentes, né? Eu tenho que pensar o que é o mais... tentar acompanhar, de alguma forma, o que foi que esse hóspede tem pedido, para eu tentar adaptar meu cardápio, e a outra é tentar entrar nesse mercado também, né? Aí, eu já entro direto na próxima pergunta. Para eu poder atender delivery do hotel, eu tenho toda uma estrutura sanitária que eu também tenho que ter dentro do meu empreendimento. Não é qualquer coisa, não é tão simples. Eu tenho que ter uma estrutura para entrega, para armazenamento dessas coisas e estar cadastrado para poder fazer essa entrega, né? A questão sanitária, de novo, é extremamente importante. Para mim, 2 pontos muito importantes nessa época que a gente está aprendendo tecnologia é importante e cuidado extremo, rígido, com limpeza é importante. Nunca foi? Claro, sempre foi o ponto. O ponto sempre foi a limpeza, né? O cuidado, mas agora é cada vez mais, né? Antes a pessoa não se incomodava de ter, havia um cabelo, colocava reclamação, etc. Beleza. Mas hoje eu não posso pedir nenhum. Inadmissível, né? Hoje é inadmissível, exatamente. E daí perguntam, né, sobre essa questão do self-service. Hoje já tem muito material de apoio, de suporte. A própria Brasel acabou de divulgar um manual de como trabalhar nesse período aí, agora de começo de reabertura dos negócios, começo de liberação de restaurante, como atender a questão do self-service, que é a pergunta, né, das refeições, dos buffets, que a gente tem muito. Café da manhã, né? Café da manhã e tudo mais. O que vai acontecer com o café da manhã? O café da manhã hoje, quando ele é servido nos hotéis que estão abertos, a gente já servia no apartamento, não em bandeja, mas normalmente saquinhos ou caixinhas, lunchbox, fechados, né? E entregava no apartamento, deixava no apartamento. E café da manhã, quando a gente reabrir, talvez a gente vai ter que ter mais espaço, né, entre as mesas, não vai dar para ter o mesmo tipo de buffet. O que isso acontece? A gente vai diminuir aquela quantidade enorme de itens de café da manhã, né? A gente vai ter que fazer um café mais enxuto, vai ter que pensar nisso, quais são os principais itens, e ele vai ser servido na mesa, né? Existem restaurantes que fazem isso, né? Existe hotel que, quando está com uma ocupação muito baixa, mesmo nas épocas normais aí, fazia de atendimento, né? Então, você faz um cardápio, né? Com alguns itens, o cara escolhe e leva na mesa e já é feito ali na hora, então reduzido. Mas dentro do valor da diária, você tem um limite, você pode cobrar parte itens a mais, né? Para situações de muita gente que o empratado não é viável e que você vai fazer um buffet, o sistema que tem se pensado é a questão, eu vou usar uma analogia, a questão do Subway, fazer o sistema via Subway. O que é isso? É você fechar um lado do buffet, né? E para quem não tem esse buffet que é fechado de um lado, e o funcionário serve. Isso, inclusive, está no manual de orientações da Brasel, que saiu. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né? Então, o funcionário vai servindo esse prato, a pessoa vai falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero... tá bom, tá? Serve, e aí vai pesar ou entrega o prato no final, dependendo do tipo de serviço que é. Vai dar mais trabalho? Tem gente que não vai gostar? Vai. Nesse momento, é assim que tem que ser. Qual que é o ponto? E aí a gente tem que explicar isso. Eu falei lá que a gente tem uma nova realidade intermediária, a gente tem uma nova hotelaria, um novo turismo surgindo aí, e a gente vai ter que ter novos consumidores também. Um novo perfil de consumidor. E quem vai ter que ensinar para o consumidor como que vai ter que ser atendido somos nós. É responsabilidade da empresa,
mostrar para o consumidor que, olha, a gente está fazendo isso pela sua segurança. É assim que vai ser nesse momento intermediário, enquanto a gente tiver vacina, imunidade, etc., que a gente pode até voltar ao buffet do café da manhã, ao buffet do self-service, mas nesse momento eu não posso. Nesse momento eu vou ter que demorar mais, vou ter que dar o espaço, etc. E aí eu vou servir a pessoa, né? Eu brinquei o estilo Subway porque é isso, né? Você vai falando o que você quer, a pessoa vai montando. Né? Porque um funcionário ele pode estar paramentado, a gente consegue garantir a segurança sanitária dessa alimentação. Né? E a pessoa pegando a colher ali, já não. Sim. Muito legal, pessoal. A gente acabou se estendendo um pouquinho. A gente passou do horário, desculpa. 1h20 já de live, foi muito legal. Acho que é muita informação, muito conhecimento, assim. Duas professoras, né? Foi tipo uma aula. Mas eu queria agradecer tanto a Andréia quanto a Melissa por terem aceitado o nosso convite e vir conversar com a gente um pouquinho aqui na nossa live. E eu queria, nesse encerramento, que vocês falassem, passassem uma mensagem aí principalmente para o mercado hoteleiro, né? O que vocês acham, o que vai vir pela frente aí do futuro e uma mensagem para o mercado que estão trabalhando aí, lutando contra isso. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer, falar que foi um prazer participar, aprendi muito com vocês, Melissa, obrigada, é um setor que eu gosto muito, eu sou muito fascinada por tudo que diz respeito à hospitalidade, a turismo, eu acho fantástico esse tipo de turismo, de setor experiencial. Bom, o que eu quero dizer é que as crises não duram para sempre, né? Esses cisnes negros, eles vêm, eles levam um pouco da nossa esperança, eles deixam marcas, mas que nos fazem crescer depois disso, que nos deixam mais fortes enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E a minha mensagem é o que eu penso todo dia, a hora que eu acordo de manhã e que eu abro os olhos com a minha filha de 4 anos me chamando e eu abro o olho tentando acreditar que nada disso está acontecendo, querendo pensar, e aí vem o choque de realidade e eu penso a seguinte frase: isso também passará. É isso que me motiva, me leva para frente e me faz acreditar que as coisas vão melhorar. Porque isso também vai passar e todo mundo vai sair disso mais forte. O hoteleiro, quem é de TI, eu que sou empreendedora, a Melissa que trabalha numa rede grande de hotéis, isso vai passar e todo mundo vai sair mais forte. Então é isso, queria agradecer aos meus alunos, aqui o Pedro, a Pamela, o Bruno, que participaram, mandaram mensaginhas, obrigada. Agradecer a Vega, parabenizar vocês de novo pela iniciativa, me colocar à disposição, e quem quiser conversar, o meu e-mail é andrea@berlin.inf.br. No Instagram a gente está lá em Berlin_CWB, Berlim com N no final. E estou à disposição e muito obrigada. Valeu. Melissa? Eu também quero agradecer, né, a Vega, o Matheus, toda a equipe, a Ana, a Carla e todo mundo, né? É um prazer também poder compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento, experiência e aprender, principalmente, né? Não é dono da verdade, mas a gente está aprendendo muita coisa. É muito legal. E, sim, é um momento difícil, tem momentos que a gente fica extremamente pessimista. O que vai acontecer? Tem hotel que não vai reabrir, gente, infelizmente, é a última coisa pessimista que eu vou falar, tá? Tem hotel que não vai reabrir depois disso? Vai ter hotel que não vai reabrir, gente, isso é fato, não tem jeito, tem hotel que já estava mal antes, né? Mas a gente vai aprender, a gente está aprendendo muito, né? Vai passar, como a Andrea falou, e a gente tem que aprender o que a gente precisa fazer e tem que se incomodar com essa inércia que a gente estava antes, né? A gente estava muito parado na hotelaria, fazendo sempre do mesmo jeito. Como hoteleira, em redes hoteleiras e como consultora também, a frase que eu mais escutava sempre foi: é que sempre foi assim, né? Não vou mudar agora, porque sempre foi assim. A tal do time tá ganhando, não se mexe. Muito pelo contrário, gente. Agora é o momento, a gente tem que parar, o que eu espero que suma do vocabulário de todo hoteleiro, que sempre foi assim. Porque a gente vai entrar numa nova realidade que nunca foi assim. A gente vai entrar numa nova realidade. E é isso que a gente tem que parar. A gente tem que parar para pensar. O que eu vou fazer de diferente? O que eu posso aprender de tudo isso, né? Vai passar, todas as crises passaram.
claro, nós estamos aqui. É difícil, é uma crise que diferente de todas as outras que a gente passou, né? Mas ela está trazendo muita oportunidade de aprendizagem e muita oportunidade de a gente se mexer de forma muito rápida, né? A gente tem que tomar atitudes muito rápidas, principalmente no começo, agora também está acontecendo, as coisas estão mudando todo dia, né? No começo principalmente, mas agora continua essa mudança muito rápida, então a gente precisa também entrar nesse ritmo, tem que se incomodar, né? Tem que ficar inquieto e trazer bons resultados. Trazer bons resultados de ideias, né? Isso que eu quero dizer. Então, não dê aquela ideia que surgiu na sua cabeça aí, quem estava acompanhando, pensando, não, mas não dá para implantar, coloca lá no papel, deixa lá no canto e depois volta. Conversa com outras pessoas, conversa com gente que não é da área, né? A gente está aqui, né? Pessoas que são envolvidas de alguma... pessoas que são envolvidas de alguma forma na hotelaria. A Andréia não é da área, mas a Andréia é hóspede. Como não é da área? Ela é super da área. Ela utiliza, ela é de informação. Então, troquem as ideias. Exatamente, troquem ideias com as pessoas. Não achem que é uma ideia que está fechadinha na sua cabeça, que ela daquele jeito vai ser implantada. Não, conversem, troquem informações. A André deixou e-mail. Meu e-mail eu também deixo depois nos comentários. Se quiserem, mrazeira@bluetree.com.br. Fiquem à vontade de consultar a Vega também para ter esses contatos, super disposta, né, também a trocar essas ideias, né? Os hoteleiros precisam falar mais, a gente não se fala, vamos nos falar para trocar ideias e tentar implantar, né? Vai dar certo, vai passar, concordo com a Andréia, vai passar e a gente vai ficar cada vez mais forte, juntos dessa vez, não separados. Que legal. Então, pessoal, essa conversa, ela continua, tá? A live acaba, mas a conversa continua, as nossas lives continuam, toda semana tem uma live, a gente sempre divulga ali antes do dia. Quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para esperar a próxima live e vamos continuar essa conversa, que nem a Melissa falou, vamos continuar essa conversa, vamos lá no LinkedIn, vai no nosso LinkedIn, a Melissa tá lá, a Andréia tá lá, vai no nosso Instagram. Vamos continuar essa conversa, vamos conversar, vamos ver como que a gente, né, a Vega tem como ajudar muito o hoteleiro, e então é só uma questão de conversar. Então, vamos continuar com essa conversa. Então, se inscreve no canal para ficar ligado na próxima live, a gente vai divulgar qual que vai ser o próximo tema, e essa conversa não para porque a live ela começou por causa da questão da pandemia, mas com certeza ela vai continuar, está fazendo muito sucesso, então vamos continuar essa conversa, acho que essa que é a minha mensagem. Tá bom? Obrigada, André, obrigada, Miris, obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, e gente. A gente continua conversando. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, até a próxima.